Olá, Enio. Micael Moura. Olá, Eliel Moura. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse quadro daqui do Arsenal Teológico, que é o Fala Soldado, onde nós convidamos irmãos que estarão junto conosco, dando seu testemunho e assim nos ensinando um pouco mais com as suas vidas e com o que Deus tem ensinado para eles. E estamos aqui mais uma vez para um momento de conversa, momento de aprendizado com nosso entrevistado. Hoje, alguém especial lá do Rio de Janeiro, nosso irmão que vai se apresentar agora. Por favor, irmão, se apresente, diga seu nome e seja muito bem-vindo aqui no Arsenal Teológico. Quero agradecer aí pela oportunidade que nos foi oferecida. O meu nome é Zolírio Amaral. Tenho minha idade de 80 anos. Essa é a minha idade. Casado, pai de 3 filhos, 2 filhos homens e uma filha. 4 netos e 4 bisnetos. Eu moro no Rio de Janeiro, no bairro Ilha do Governador. Isso faz parte da Igreja da Ilha do Governador, então? Exatamente, Igreja Batista Regular na Ilha do Governador. Estado do Dendê 535. Qual que é o pastor lá atualmente, irmão? Pastor Clemilson. Pastor Flemilson, exatamente. Maravilha. Estudamos com ele. Foi meu colega de quarto no seminário. Nossa. Prazer. Irmão Zurílio, conte pra gente. O senhor é natural do Rio? Onde? Um pouquinho da sua história. Eu sou do estado do Rio, que aqui é conhecido como Fluminense. Sim. No interior da cidade, numa cidade conhecida como São Fidélis, no estado do Rio. Da cidade do Rio lá, pode caber assim uma média de 4, 5 horas de carro. É quase do Rio a São Paulo, a distância. Ah, entendi. Mais ou menos isso aí. Ah, e como foi a sua infância, irmão? Conte pra gente como foi a sua caminhada, como foi seu período da infância até a sua adolescência. Bem, pastor, a minha caminhada, meus pais, conforme eram as pessoas que não conheciam religião ou não conheciam Deus. Lavradores, uma família muito humilde, né? Ou, na nossa linguagem do passado, muito pobre. Muito carente das coisas. Então, eu posso afirmar que na minha adolescência, passei frio e passei fome. Só não passei sede. Porque meu pai, ele mudava muito. E ele plantava as lavouras em terreno dos outros. Quando era a terça, da 4 partes, o dono das terras tinha 3 partes, ele só tinha uma. Quando era a meia, ele tinha a metade. Mas ele não gostava muito de colher a lavoura. Quando estava madura, na hora dele colher, para ter o resultado melhor, ele vendia a parte dele para o patrão. E com isso aí, então ele não tinha lucro. O lucro caía. E as famílias do passado não eram família pequena de 1, 2, 3 filhos. Nessa época, nada, acho que nós tínhamos 7 irmãos. Era 6, 7 irmãos. Eita. Eu lembro que o meu avô teve 12. 12, né? É. Lá em casa foi 11. 10 filhos homens e uma filha mulher. Mas nem todos sobreviveram. Na minha época, que eu tomei mais ciência do que era, já tinha perdido os mais 3 dos mais velhos. Eu era gêmeo e meu companheiro, com 5 meses, ele faleceu. A doença dele passou para mim.
E eu, com 5 meses, eu pesei 1,5 kg. Uau! Então, uma criança com 5 meses pesar 1,5 kg, para ter uma ideia, e dentro de uma família muito carente, de necessidade, é muito difícil. Então, foi onde que eu e meus irmãos, nós passamos um momento difícil, e como na época não existia esse negócio de vacina, eram muitas doenças. E essas doenças alcançou a gente. Eu estava me lembrando, veio o sarampo, depois veio a coqueluche, depois, das doenças pequenas, a única que não me alcançou foi a varíola e a cachumba. As outras me alcançou, a mim e meus irmãos. A gente estava conversando antes de começar a gravar, o senhor contou como que a sua mãe curou, né, a sua doença, né? Como foi mesmo? A coqueluche foi mergulho na água fria, levar na beira do rio, a hora que dava aquela crise de tosse, quase perdeu o fogo, ela dava aquele mergulho na água fria. Eita. Aí não tinha como tossir mais, né? Aí quase que afogava. Tossir debaixo d'água, né? Quase que afogava embaixo d'água, sabe? Aí teve uma crise de coceira, existia uma coceira que era o corpo todozinho, você coçava nas paredes, aquelas paredes de pau a pique. Entendeu? Para você conseguir se coçar. Aí vinha aquele remédio de plantas. Até aquilo resolver ainda, por a gente, aquilo custava, aquilo demorava. Uhum. Entendeu? A gente não tinha uma cama para dormir. Meu pai tem uma época que ele plantava também algodão. Na época do algodão, na época do inverno, era a colheita de algodão. Ele tinha aquele saco maior, que o algodão é leve, então tinha um saco maior, mais grande, para poder botar o algodão. A gente não tinha coberto. Então a gente entrava dentro daquele saco, com uma mão, fechava aqui, segurava a boca do saco aqui, e deitado naquele chão de terra batida, e dormia ali. Essa é a minha cama. Era a minha cama e dos meus irmãos. Isso aí se passou, eu já estava com 8 anos de idade aí para cima. E no contexto religioso, irmão Zolírio, como que era a religião ali? O senhor falou que a sua família não conhecia muito a Deus. O senhor pode explorar um pouquinho mais isso? Pode falar um pouquinho mais sobre esse cenário? Sobre a religião, nessa época onde nós morávamos, não tinha igreja. Nem católica não tinha. Aí nós mudamos. Teve uma época que nós mudamos para um lugar que era mais perto da cidade, São Fidélis. Aí tinha igreja. Mas só que eles não iam. Eu vi uma moça um dia chegar na minha casa, então a minha mãe conversando com ela, essa moça era crente. Não esqueço o nome dela era Odete, essa moça. E a minha mãe fez uma pergunta a ela: com qual rapaz que você vai casar? Com fulano, com a Ataíde ou com o Dito? Que é os dois nomes do rapaz. Ela namorava 2 rapazes, ela era da igreja, mas namorava 2 rapazes. Nesse ponto aí que eu fui conhecer, saber que existia a tal de igreja. Que eu escutei a conversa. Que muitas conversas, muitas das vezes, na casa da gente, a gente não poderia ouvir a conversa dos nossos pais. Eles mandavam a gente, vai lá para fora brincar e nós vamos conversar aqui dentro. Mas tem uma velha expressão, um velho ditado dos antigos, que dizia: mato tem olho e parede tem ouvido. E nós então usávamos a parede mais próxima da onde eles estavam conversando para ouvir a conversa. E aonde a gente discutia muita coisa, que às vezes hoje eu sei por causa disso. Só bisbilhotando. Só bisbilhotando, só.
Senão não tinha jeito de saber. E ele não deixava a gente perto. Entendeu? Bem, passando daí, meu pai veio eu estava com 6 anos. Vocês acreditam que com 6 anos tem uma outra coisa que meu pai fez com a gente? Com 6 anos ele fez nós fumar. Aprender a fumar. Aprender a fumar cigarro. Porque nós estávamos anêmicos. Como é que dá aquela doença? Crescia muito a barriga da gente, dava nome de verme, mas era de lombriga, que era um troço que crescia mais ou menos até 30 ou 35 centímetros de tamanho. Uhum. E a gente dava para comer porcaria, dava para comer pedaço de telha, pau podre, cinza de fogão. E quando ele soube disso, então que ele fez? Foi na venda, comprou pacote de fumo, e tinha um tal livro de Ambré, onde fazia o cigarro, e mandou eu e meu irmão fumar. Nós fumar. É o remédio que ele deu. Este foi o remédio que meu pai deu para nós. Mozoílio, conte para nós, o senhor tinha mencionado a questão de incredulidade, né, do seu pai. Conta pra gente como era essa questão, que o senhor falava que até na hora da bênção era diferente. Na hora da benção, a gente tomava a benção a ele, benção ao pai, benção à mãe. Ele não falava Deus te abençoe, ele falava abençoe. Porque ele não acreditava que existia Deus, ele dizia mesmo que não existia Deus. E ele fez um ato uma vez, que eu estava na cozinha, houve um temporal muito forte, na época. A gente morava numa casinha de sapê, um rancho de sapê, pequeno. E a minha mãe era rezadeira também. Quase as pessoas de espiritismo sabiam rezar. E minha mãe, então, começou a rezar, para ver se aquele temporal parasse. Era muito pé de vento, muito forte. E quando ela falou o nome de Deus, ele falou para minha mãe. E minha mãe, a chamava, era conhecida como Maria, mas o nome dela não é Maria. Eu só fui saber do nome da minha mãe quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Que eu tinha um irmão que faleceu, e ela passou a receber o INSS, mas ela tinha 2 nomes no cartório, Casturina e Palmira. E mandaram escolher qual que ela queria. E nenhuma chegava nem perto de Maria, né? E o Maria ficou por aí. Né? Aí ela escolheu Palmira, mas a Maria continuou. Então ele disse para ela: Maria, você está chamando o nome desse homem aí de Deus? Não existe. Ele abriu a porta da cozinha, nós estávamos entrando na cozinha, e saiu para o lado de fora, e disse as palavras que ele disse. Você quer ver como não existe esse Deus? E falou: Deus, se você existe, joga uma pedra de curisco agora na minha cabeça, se você existe. Eu não me esqueço disso, eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos. Se você existe, curisco, na cidade grande hoje, é raio. É conhecido por raio. Só que na minha época, lá atrás, era curisco, pedra de curisco, que eles conheciam. Ele mandou que Deus jogasse, se ele existisse. Mas a grande misericórdia e o amor de Deus, pelaqueles que estavam ali dentro daquela casinha, ele não jogou. Ele não jogou. Olha, quando meu pai menos esperava que Deus ia lembrar daqui ia levar ele, ele não esperava de ir. Por isso eu disse cedo que ele morreu por causa de um cachorro. Ele não acreditava em ninguém. Se você falasse: seu Joaquim, o seu filho me falou qualquer coisa, ou jogou alguma pedra, alguma coisa na minha casa, ele dizia: eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, não adianta nem você falar comigo. E ele tinha, nessa época, uma lavoura de arroz perto de um outro vizinho. E o arroz, em certo tamanho dele, assim, 40 centímetros de altura, 45, tinha que ter água em volta do arroz todozinho. E esse vizinho tinha pato. E os patos gostam de água. Numa certa segunda-feira, ele foi ver o arroz, como é que estava,
e o cachorro foi com ele. Esse cachorro chamava Vampiro. Onde ele ia, o tal de Vampiro ia junto com ele. E quando ele chegou lá, olha, não tinha comida nem para filho, para os filhos, não tinha nem comida direita. Olha, eu já fui em pé de abóbora para ver se tinha abóbora, não tinha, eu levei a folha para minha mãe fazer. Eu fui em pé de quiabo para ver se tinha quiabo que ela mandava, não tinha. Então traz aquelas folhas mais novas. Eu não sei se vocês conhecem tabua, uma coisa que dá no brejo de fazer esteira. Quando nós já fomos arrancar aqueles brotos de tabua mais novo para fazer como que fosse uma outra verdura. Isso foi nessas épocas. Então eu vou contar a história do cachorro, da morte dele, como que foi. Aí ele chegou na lavoura, lá, o cachorro viu os patos, foi pegando um pato. Foi numa segunda-feira que aconteceu. Ele voltou para casa. E chegou lá, falou com o meu irmão. Eu tinha um irmão mais velho que estava com a tuberculose. Não existia remédio para a tuberculose. Isso foi no ano de 48, 1948. Não existia remédio para a tuberculose. Ele falou, Hamilton, pega esse cachorro, vai lá vai lá na beira do rio, mata e joga na água. E Hamilton pegou o cachorro, nós fomos atrás, olhando, nós fomos entrar com aquela alegria, criança, daquele interior, não sabia de nada. A morte para eles era uma alegria também, era uma festa. E fomos lá gritando, vampiro, você vai morrer. E quando chegou na beira do rio... Matar o vampiro. Levou o machado, chegou lá, meteu o machado na cabeça do vampiro, matou, jogou na água. E da onde que meu pai estava sentado, na porta da cozinha, ele via tudo, porque era um lugar baixo e distante, assim, de uns 100 metros mais ou menos de distância. Quando nós voltamos, chegamos em casa, ele estava deitado na cama. E dali não levantou mais. Na outra segunda-feira, 4 horas mais ou menos, ele falou com a minha mãe, chama as crianças, traz na beira da cama aqui que está perto da minha hora. Aí nós levantamos, fomos para a beira da cama. Aí tomamos benção a ele. Toma benção ao seu pai que está perto da hora dele. E nós tomamos benção, abençoe os filhos. Nessa época tinha uns 5 filhos em casa. O outro estava trabalhando fora. Quando deu 5 horas, aí antes, ele falou com um terceiro de cima para baixo, que chamava José, você toma conta da casa. É uma responsabilidade do pai passar para o filho mais velho, tomar conta da casa. Só que esse não era o mais velho, esse era o terceiro, abaixo do mais velho. Ele mandou que ele tomasse conta da casa. Quando deu 5 horas, ele falou para nós, olha, está na minha hora. Virou para o canto, adormeceu. Essa foi a morte do meu pai, foi assim. Nós tudo ali em pé, na beira da cama. O Hamilton mais velho, o que estava doente, morreu. O outro casou. José tomou conta da casa. Uma vez, irmão Zolírio, a gente estava conversando, até lá na sua casa, eu lembro, na sacada lá, o irmão me falou que o seu pai, nessa época, parece que envolvido, eu posso estar errado, se eu estiver errado, você me corrige, envolvido com alguma questão de espiritismo, alguma coisa assim, ele, como se ele soubesse, né, que iria acontecer, né, esse momento aí, né? Ele lembrou, nesse dia, não, ele morreu na segunda-feira, no sábado, no domingo, para umas 6 horas, ele lembrou de um irmão dele, que foi esse irmão dele, por ser ladrão de cavalo da época, ele foi fuzilado, e ele disse o nome da ave, eu me esqueci no momento o nome da ave, que ele disse, que o irmão dele foi amarrado e foi fuzilado, porque era ladrão de cavalo. Ele queria ir atrás da casa para conversar com esse irmão dele. A minha mãe, como era do espiritismo, ela sabia. Ela falou, ó, você não vai lá, porque eu sei quem está lá querendo conversar com você. Então, aí ele se aquietou. Mas com essa previsão dele de mandar meu irmão tomar conta da casa,
e o mais velho morreu, o Hamilton, e o outro casou, e esse outro que casou era o segundo, de cima para baixo. Ele saiu de casa, podia ter 17 a 18 anos, porque meu pai ia matar ele. Por causa de um jogo de malha, meu irmão perdeu. Eu não sei qual dos dois que estava com a razão. Eu sei que meu pai estava chegando, não procurou saber quem estava certo ou não, e pegou foi em cima logo do mais novo, e deixou o mais velho. Esse rapaz saiu de casa, só voltou em casa, botou o pé em casa, quando ele faleceu. Uhum. Olha, eu vou dizer para vocês sabem que teve que comprar uma muda de roupa para poder enterrar? Vê a situação que existia, a pobreza que tinha. Teve que comprar uma muda de roupa para enterrar. Uhum. Olha, 8 dias depois, na outra segunda-feira, morreu o cavalo dele. Sem mais, sem menos, morreu o cavalo. 8 dias depois, na outra segunda-feira, começou a morrer as galinhas do terreiro. E foi morrendo. 8 dias depois, está na quarta essa. O outro cachorro morreu dentro d'água. Aí nós, minha mãe e meu outro irmão, mudamos daquele lugar ali, daquela casa ali. Um mês e 20 dias, morreu esse irmão com 23 anos. Esse que estava com a tuberculose. Puxa. Olha, a fome é triste, né? A fome é brava. Porque a gente só tinha... quando tinha feijão, estava bom. Uma vez era uma fava amargosa que existia, que ela amargava, aquilo era guardado para dar porco. Porque na entre safra não tinha outra coisa. Aquela fava amargosa, minha mãe botava 3 águas, botava a primeira água, fervia. Botava a segunda, botava a terceira. Na quarta água é que ficava. Ela ainda amargava ainda. Conforme nós comemos arroz hoje todo dia, lá na minha época era canjica com fava. Isso era todos os dias. A fome era grande. Uhum. Meu irmão estava... A tuberculose pega, não pega? Ela transmite, né? Uhum. Pois é. Foi eu e meus irmãos, meus outros 3 irmãos, com a minha irmã e mais 2 irmãos, quando minha mãe fazia o almoço, levava para a roça, o meu pai, e ficava trabalhando com ele. Nessa época, o horário do almoço na roça era 8h30 da manhã. A gente comia, mas aquela comida que o meu irmão, que estava com tuberculose, não comia toda, a gente pegava e comia. A tuberculose dele é aquela que ela não tem crise de sangue. Ela vai emagrecendo, vai secando a pessoa. Uhum. Essa foi a dele. Me lembro ainda que disse na época, lá foi o espiritismo lá, ela foi escondida. E lá receitou o remédio para ele naquela época. Gemada do ovo de urubu. Aonde que ia achar esse ovo? Eita. Gemada de ovo de urubu. Irmão Zanilli, o senhor tem mencionado muitas vezes, né, essa questão do espiritismo, né, que está relacionada à sua mãe. A minha mãe. Isso. Conta um pouquinho pra gente como que era essa questão da sua mãe. A gente conversou muito tempo, gente, antes de gravar. Então a gente já tá, meio que já tem um pano de fundo da história do irmão. Mas conte pra gente, após a morte do seu pai, o senhor tinha mencionado que por causa que ele não acreditava em Deus, tô dando só o pano de fundo, ele tinha proibido sua mãe, né, de frequentar. Aí depois da morte dele, ela voltou. Conta pra gente esse período da volta dela e essas questões do espiritismo que o senhor vivenciou junto com a sua mãe. Então, após a morte do meu pai, como eu disse, ela então voltou ao espiritismo. A gente era pequeno, a gente tinha que ir. A gente ia junto. Eu tinha 8 anos de idade. Depois dessas tragédias todas. Ela voltou e foi continuando. E a gente foi crescendo. Então, quando eu estava assim com uma idade mais de uns 9 anos, então eu comecei a prestar mais atenção nas coisas. Do espiritismo. Olha, meus irmãos, tem coisa que eu nem conto.
quando a palavra de Deus diz que é espírito imundo, às vezes as pessoas deduzem, às vezes uma coisa até coisa. Mas eu ouvi coisas imundas, coisa terrível lá que eles faziam. Porque o espírito imundo, quando está dentro da pessoa, ele não sabe o que ele faz. Ele não faz. Outra coisa, conforme eu estava falando, o espírito imundo, ele tem 3 estágios para com a pessoa. Ele tem o primeiro estágio, é tentar todo mundo. Então, pode ser crente, pode não ser, que é tentado pelo diabo, sim. Tem a outra parte, que ele pode usar a pessoa para fazer a maldade e sair daquela pessoa. Conforme houve um caso, certa vez lá, que tinha um pastor, isso foi com um pastor. Um pastor estava fazendo um culto, pregando, fazendo sua pregação, e teve uma pessoa que deu um tiro nele. Aí a polícia prendeu o cara e procurou saber por causa de que ele deu um tiro nele. Quem mandou? Ele disse que foi o diabo que mandou. No espiritismo, então a pessoa não está sabendo. Não está sabendo o que está fazendo. Porque, olha, até assim 11 horas antes da meia-noite, ele faz aquela parte, a palavra de Deus nos diz que tem aquele mais manso e tem aquele mais piores. Aquele mais manso que a Bíblia fala, ele vai receitar remédio. Vai receitar remédio até 11, meia-noite, receita. De meia-noite em diante, então, ele não chega mais. Chega só aqueles mais piores. Mais terríveis que chega. Agora, esse chega, agora eles convidam as pessoas para dar a mão a eles, quem quiser aprender a matar, quem quiser aprender a roubar, qualquer violência que eles ensinam. Aí chega com o nome de pai, aí chega com o nome de mulher, eles chegam com o nome, chegaram uma certa vez falando assim, o presidente da mesa falou assim, esse aí é seu pai que chegou, que meu pai detestava, falava que não existia diabo, como é que podia estar ali? Então eles usavam, e a minha mãe, ela ficou até a morte ali. E eu escutei, quando certa vez um deles falou com o presidente da mesa, falou assim, essa média já é minha. Mas para os outros não escutar, o presidente da mesa falava com ele assim, não precisa falar que nós já sabemos. Mas eu escutei. Eu escutei ele falar. Dentro do espiritismo, outra coisa, a minha mãe não sabia ler. Eu acabei de falar com os irmãos que eu aprendi a ler um pouco a Bíblia, a palavra de Deus que eu leio todos os dias, é só ela que eu leio. Uhum. A minha mãe não sabia nada. O senhor aprendeu pela Bíblia, né? É? O senhor aprendeu a ler na Bíblia, né? Usando a Bíblia foi o local que o senhor aprendeu. Foi no local que eu aprendi. Aí a minha mãe tem uma folha branca, grande, na mesa lá do espiritismo, que ela é arriscada com lápis vermelho, aquela arriscada assim. Ali estava a receita para as pessoas do remédio. No caso do remédio, a receita. A minha mãe, quando chegava segunda ou terça-feira, parecia uma pessoa lá com a folha daquela. E levava para minha mãe. Dona Maria, eu não sei qual é o remédio. Eu esqueci o nome lá que falaram lá. A minha mãe podia estar fazendo almoço, varrendo casa, lavando roupa, ela pegava aquela folha na hora. Pegava aquela folha na hora. Aqui, olha, é 3 banhos disso assim. Desse aqui é 4, esse aqui compra na farmácia, toma 2 vezes no dia. O que está valendo? Pois é, né? O que você acha que está valendo, né? Então, o espírito imundo em muitas pessoas permanece direto. Ele não sai. Olha, mas para ter uma ideia certa disso aí, posso perguntar a qualquer crente verdadeiro, e muito mais a vocês, que sabem muito bem, conforme eu sei, o Espírito Santo aparta larga o crente fiel? Ele aparta de nós? Não, habita e permanece. Ele permanece. A mesma coisa permanece o espírito imundo, o diabo, os demônios, naquelas pessoas
que se torna a casa dele. A Bíblia fala nisso. E tem muitas histórias que ele fez com muitos. Então minha mãe lia. Aí, mas ela não sabe ler, como é que ela está lendo isso aí? E aquelas letras ali, aquilo não é letra, aquilo é risco. Eu quero ver qual ser humano pode ter o maior estudo da face da Terra, que eu quero ver se lê. Não vai mesmo. E o senhor permaneceu ali até que idade, mais ou menos? Qual foi o momento que o senhor saiu dali? Até 24 anos de idade. Até que um dia que ele se atreveu a me perguntar se eu não queria fazer cabeça lá. Eu não dei resposta nenhuma. Minha resposta foi que nunca mais eu botei o espelado. Deus me tirou. O que seria fazer a cabeça, o senhor falou, né? Seria o quê? Participar? Participar, raspar a cabeça, fazer aquele ritual que eles fazem. E a pessoa, então, dali começa a passar a receber os espíritos imundos. Ah, sim. Entendeu? Dali para frente começa a receber os espíritos imundos. Ele nunca diz que tem dois numa pessoa só. Ele nunca diz isso. Essa palavra, Lúcifer, ele chega falando que é ele mesmo. Depois de meia-noite, eles falam abertamente quem eles são. E o que eles querem fazer. Entendeu, meus irmãos? Eu vi isso tudo. Não é história que ninguém me contou. O que eu estou passando para os irmãos, não é que ninguém me contou. É que eu vi. É que eu participei. É que eu estava lá. Essa foi um dos momentos mais terríveis que eu passei. Entendeu? O senhor, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor chegou a comentar antes, quando a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Igual o pastor Enio falou, que a gente conversou um pouco antes. E o senhor chegou a comentar que o senhor era escravo, ou teve um tempo que o senhor era escravo. Como é que foi essa questão aí? A escravidão foi o seguinte, eu comecei a trabalhar cedo, sabe? Eu comecei a trabalhar com 11 anos, na lavoura, na fazenda de usina, de cana. Naquela época, era escravo cariqueiro. O patrão pagava o que ele queria. Você tinha que trabalhar das 6 às 5, ele pagava o que ele queria. Se você fosse melhorzinho de serviço, ele pagava mais um pouquinho. Se não fosse, pagava menos. E tinha que ser das 6 às 5, de segunda a sábado. Era o seguinte, meu irmão. A gente trabalhava o dia, chegava à tarde, depois que arreava do serviço, ia no armazém dele, lá da firma, para fazer a compra no valor daquele dia que ele trabalhou. Ele só podia comprar naquele valor daquele dia que ele trabalhou. Não era dinheiro, o senhor tinha que pegar o alimento. A gente trabalhava a troco da comida. Não tinha dinheiro. Não existia dinheiro. Mesmo depois que passou a moeda cruzeiro, que veio mais valorizada do que o réis, entendeu? Mesmo assim, não tinha dinheiro. Aí tinha o negócio de uma não sei que vocês já trabalharam nessa prova. Às vezes eu procuro saber de muita gente até diz que nem conhece. A prova dos 9. Prova dos 9 que ele usava, porque chegava no final, 10 menos 9, 1, 9 menos 9, nada. Você não recebia nada. Essa era a prova dos 9 dos patrões. As contas dos caras dava tudo... Sempre nada. Era a prova dos 9. 9 fora, no final da conta você não tinha nada. Isso aí, então, você já estava no Rio de Janeiro, então? Não, eu estava no estado do Rio ainda. Estava em São Fidélis. A usina era lá perto de São Fidélis, no município de São Fidélis, essa usina. Aí lá em casa, como era 3 irmãos, juntava os 3 dias, aí fazia a compra, talvez, assim, de 3 em 3 dias,
ou de 2 em 2 dias. Porque pegava os 3 dias de serviço, que eram 3 irmãos. Agora, quem era sozinho, se falhasse um dia, não pudesse trabalhar, o dia 2 não podia comprar. Essa era a lei do patrão. Essa era a lei de lá. A gente não podia falar nada, não podia pedir nada. Pagava o que eles queriam. E as horas. A gente não tinha relógio. Quantas vezes saía de casa, acordava, olhava para o lado de fora, a lua cheia, parece que estava amanhecendo, a gente tomava, nem café tomava. Muitas vezes eu tomei água fria com açúcar. Batia, isso ainda estava solteiro ainda. E ia para a roça, chegava lá, nem não tinha relógio, não sabia a hora. Esqueceu a última hora que o galo cantou. O nosso relógio é o canto do galo. De meia-noite em diante, o galo cantava de hora em hora. Nós temos despertador e nos atrasamos. Imagine na época que tinha que ficar ouvindo o galo cantar. Confiar o galo, né? Quinta vez. Dormir e vigiar a hora do galo cantar. Quantas vezes eu perdi essa hora? Chegava lá no serviço, era longe, ia de pé. Essa época de inverno, hoje não existe isso mais. Quantas vezes achava muito gelo nas estradas, os pastos brancos, a gente descalço, não tinha um calçado, só tinha uma mudança de roupa, não tinha agasalho. Irmão Zolírio, então a gente está vendo assim que a situação profissional era escravidão, situação religiosa, ali nos 24 anos, o irmão saiu ali do meio do espiritismo, e hoje em dia, vendo o outro oposto, o irmão como diácono de uma igreja batista regular, o irmão tendo própria casa ali, uma vida honesta, né? Não é riqueza, mas uma vida honesta. E então, o irmão, desse ponto até atualmente, o que aconteceu, o que Deus fez para poder melhorar para o irmão chegar nessa situação atual? Me enriqueceu. A palavra de Deus nos diz que Deus não enriquece, a palavra de Deus não enriquece. Eu não me considero rico, não, eu considero milionário. Entendeu? Eu não é rico, não, eu sou milionário. Se eu ver a minha casa hoje, o pastor Micael já esteve aqui. Mas ainda está melhor ainda, já, o pastor Micael já melhorou mais. Né? Faz 2 anos que eu fui mais. Tá não, mais que 2 anos. Eu sou milionário, eu sou rico material e quero ser milionário espiritual. Maravilha. Irmão Zílio, o senhor tinha comentado sobre o período que o senhor conheceu a sua esposa fora das gravações. Conta pra gente a questão da sua esposa e o momento que o senhor conheceu a Deus. Eu conheci ela primeiro. Eu conheci ela primeiro. Mas o que acontece é que onde eu trabalhava, eu tinha algumas pessoas cristãs já, nessa época. E alguém, é como nós hoje, nós só podemos falar o bem que Deus faz. A maravilha que Deus opera na nossa vida. Apesar de eu não conhecer ele, mas ele falar que ele era bom, ele dava as coisas à pessoa, eu falei, então eu vou pedir. Olha, pastor, antes de eu começar, eu vou dizer uma coisa para os pastores. Às vezes a gente pensa que Deus está cuidando da gente depois que a pessoa aceita o Senhor Jesus. Eu penso um pouco diferente. Pela minha vida, pelo que eu passei, a posição que eu me encontrei, e a posição que eu não vi, mas minha mãe viu e foi, essa parte de 5 meses, pesar aquele meio, e cair na mesma doença que do meu irmão gêmeo caiu, numa família conforme a minha Deus cuidou de mim.
Foi Deus quem cuidou de mim. Que não é fácil. Eu estou contando, vocês estão percebendo que não foi fácil a minha vida. Agora vou começar onde o pastor Micael disse, né? Sobre o encontro. Aí eu pedi a Deus mesmo que eu gostaria, que precisava casar com uma moça. Mas eu queria uma moça que fosse alta, magra, alta, escura. Entenderam? Soubesse ler. Por que eu pedi que soubesse ler? É porque eu não sabia ler. Por que eu pedi que fosse uma moça que soubesse costurar? É porque na época não tinha roupa pronta, todo mundo tinha que comprar a fazenda para fazer a roupa. Deus atendeu. Exatamente. Alta. Outra coisa, mas dentro dessas qualidades tinha que surgir beleza também, né? Tem essa aí também. Né? Não era pouco exigente, não. Tem que ter beleza também. Eu, como já não era muito bonito, eu tinha que ter alguma coisa. Alguma beleza do meu lado. Que todos nós fomos abençoados, né, por Deus com as nossas esposas. Tá tudo no mesmo rumo, né? É uma bênção que Deus me deu, muito valiosa. E Ele me deu. E quantos anos já estão casados? Quantos anos agora já faz? Vai fazer 58 anos amanhã. Olha só. Ó. 58 anos amanhã, completo. Então já parabéns então, para vocês. Parabéns. Vamos dar os parabéns já. Obrigado. E vida, como o senhor mencionou, e de cristã, quantos anos? De cristão, 46 anos. Que bênção. Eu vou fazer 46 anos agora, dia 21 de setembro. Vou fazer 46 anos. Bem, então eu vou começar. Aí, uma das coisas que ele me deu, que a minha esposa trouxe, que eu não pedi, foi a paciência. A outra coisa eu não pedi, mas eu queria. Ele mandou. Bonito. Se você ver minha esposa com... Não é, Micael? Não é, pastor Micael? Se o senhor está dizendo... É bonito, assim. Aí, é a paciência. Essa foi uma das grandes coisas que o Senhor trouxe para mim sem eu pedir. Muito paciente. É a rainha do lar. É a princesa do lar. É a dona do lar. É essa. Dona Nilza de Souza, irmã Nilza de Souza Amaral. Se você quiser conhecer, depois que terminar aqui, ela aparece aqui, vocês vão ver. Ué. Mas você apontando aí, irmã Nilza. Irmão Zoírio. Vamos ao princípio, né? Pode falar, pastor. Sim. Não, pode continuar. Então, eu vou continuar como eu conheci a Cristo. Como eu cheguei a Cristo. Olha, eu gostava muito de baile. Eu gostava muito de futebol. Eu gostava de fumar. Eu só não fui de bebida. Eu gostava muito de festa. Eu gostava de... Na época eu tinha uma televisão na roça. Eu gostava... Estava assistindo novela. Eu gostava de um desenho. A Pantera Cor-de-Rosa. Esse é o desenho que eu gostava. Eu me machuquei um joelho no futebol. Não deu um jeito lá, depois não deu mais para mim jogar bola. E era um torcedor roxo desse time de Botafogo aqui do Rio. Até meus filhos têm um nome de jogador de bola, da época. O primeiro filho meu, homem, chama Elton. O segundo chama Rildo. O Rildo é um lateral esquerdo que era do Santos que o Botafogo comprou.
Aí eu me machuquei no futebol, então eu tive que parar. Eu tive que parar de fumar. Conforme eu disse, que eu comecei a fumar com 6 anos para 7 anos, que meu pai fez a gente fumar para... Achava que era remédio. Então foi muitos anos que eu vinha fumando. Uhum. Um dia a gente comprava aqueles maços de carteira, de 10 carteiras. Um dia eu ia na venda para comprar, e a minha esposa falou comigo, já que você vai comprar, vai na venda, a gente comprava nas vendas nessa época, era muito barato, a gente comprava por mês. Você traz uma carne lá para amanhã. A semana anterior eu tinha comprado 1,5 kg de carne, eu tinha 5 pessoas, eu e ela, 3 filhos, 5 pessoas. Eu tinha comprado na sexta-feira à tarde, eu não me lembro se tinha comido algum pedacinho na sexta-feira. Eu sei que isso já era segunda-feira à tarde. E eu virei para ela e procurei, sabe, fiz a pergunta para ela. Aquela carne já acabou? A gente não tinha nem geladeira para botar a carne. Então a carne chegava, cozinhava e guardava e ia comendo os pouquinhos. Eu achei que a carne acabou depressa. Ela não era de responder, não era nada. Minha esposa nunca foi de querer responder, querer trocar a palavra. Ela virou as minhas costas para mim e falou com o filho dela, com o meu filho, nosso filho mais novo. Ele só vê quando acaba o cigarro. É aquilo me chamou a atenção. Pera lá. Ela não é de falar, ela não é de trocar com palavra comigo. Ela falou hoje. Eu vou mostrar para ela quem está com a razão. Aí no outro mês seguinte eu marquei a carne e o cigarro. Anotei. Negócio de matemática eu sabia mais um pouquinho, porque meu pai me plantava o algodão, quando plantava, a pessoa plantava de punhado. Quando nascia, que estava mais ou menos um tamanho de uns 40 centímetros, a gente tinha que ir lá arrancar os pés, só deixar 3 pés. Foi aí que eu comecei a aprender a contar. Então, na matemática, eu aprendi. Eu aprendi a conta. Essa conta, como é? A soma. Uhum. A conta dos 9. Eu aprendi ela. Mas eu aprendi a matemática exatamente foi arrancando no pé. Bem, tem 6, eu vou arrancar 3. Eu fui contando nos dedos e fui aprendendo. Foi isso que eu aprendi. A matemática, um pouco mais, foi isso aí, sabe? Mas, aí eu marquei, quando eu fui do mês, eu gastei mais de cigarro do que de carne para 5 pessoas. Aí eu mostrei ela, olha, você está com razão. Eu gastei mais de cigarro do que de carne. Só que a partir de hoje, eu não boto cigarro mais na minha boca. E não botei mais. Vai sobrar para carne. É o mais importante, né? A próxima foi, parei de dançar baile. Não fui mais baile. Também. Fui um baile com ela, e daquele baile em diante, só porque eu deixei ela sentada num banco, fui dançar com uma outra moça, uma parte. E eu falei, isso está errado, não pode. Eu parei de baile. Nunca mais eu voltei em sala de baile. Bebida forte, eu nunca fui. Parei de assistir novela. Na minha casa não entra mais novela. Aí vem aquele mais forte. Ser torcedor de time. Torcedor do Botafogo. Não vou torcer mais para o Botafogo. Não quero ser torcedor de time mais, de jogo mais. Parei. Parei de assistir jogo. Porque na época era na rádio, não era na televisão, não era na rádio. Apesar que eu tinha televisão, mas lá não pegava na televisão, não. Só pegava um canal também, era só a Globo que pegava lá, na época. Eu conhecia uma pessoa desde os 9 anos, desde 9 anos de idade, que eu carregava almoço para ele, que ele trabalhava na usina, tinha hora de almoço, e a usina não dava almoço a ninguém. Então eu tinha que arrumar uma criança para pegar na casa dele e levar para o horário do almoço dele. E eu fazia isso tanto para ele como para outros. Esse foi o meu serviço. Primeiro, meu trabalho começou por aí.
depois que meu pai faleceu. E nós mudamos daquele lugar. Aí estava na usina já. Bem, aí esse rapaz, ele estava aposentado, ele morava perto de mim, num correio de casa, e perto na beira-rio tinha uma árvore de algodão e tinha um banco. Ele todo dia sentava ali. Outros dias eu sentava com ele, mas ele nunca tocou em evangelho comigo. Aí, certo dia, depois que eu larguei essas coisas tudo assim, eu só fiquei com uma coisa, com um revólver que eu tinha, em 1960, que eu saí, que eu dei baixo do exército, eu comprei um revólver na época. Mas estava guardado, que eu quase matei um colega meu mostrando essa arma. Aí eu peguei ele e botei no fundo de uma mala que eu tinha em casa. Aí, certo dia, cheguei em casa, tomei meu banho, jantei e cheguei na varanda assim da casa, ele estava sentado lá no banco. Aí eu fui direto a ele. E aí eu sentei perto dele. Aí ele puxou o assunto do evangelho comigo, de Cristo comigo. Foi aí. Aí ele começou a falar comigo que era Cristo, que Deus fazia na vida da pessoa, que a necessidade do ser humano precisava de Deus. Vocês sabem que torcedor de futebol é bem teimoso, né? Gosta de discutir. Eu gostava de discutir, embora que o meu time jogasse bem, mas eu não queria chegar ao ponto que ele jogou mal. Ele perdeu porque jogou mal. Apesar que na época ele era bom, na época de 60 e pouco, o Botafogo era um grande time, ele e o Santos. Ele, o Santos e o Cruzeiro de Minas. Os 3 times melhores do Brasil eram esses 3 times, na época. Aí ele vai falando comigo. Aí o que ele falava comigo, que Deus fazia, eu não via nada errado, eu não via entrada para mim debater com ele. Aí eu fiquei quieto. Aí eu tive que ouvir. Aí bem, olha, a partir daquele dia, todos os dias eu chegava em casa, tomava banho, jantava, tomava banho, corria, ia lá e sentava no banco com ele. Só para ouvir. E ele começou a falar. Aí, umas 2 semanas, aí ele falou que ia fazer um culto na casa dele, se eu ia. Falei, pode fazer que eu vou. Aí ele fez. Aí não, antes disso, um dia eu falei com ele chamava Alcibiades. Falei, Alcibiades, eu vou te dizer uma coisa. Tudo bem, o que você está falando comigo, que você diz que é da palavra de Deus, mas eu só acredito se eu tivesse a palavra de Deus comigo. E sem saber ler. Ele falou, tá bem, Zolírio. Ele chegou na igreja, falou lá com os irmãos arrumaram a Bíblia lá e mandaram para mim. Aí ele me deu, eu fiquei todo alegre com ela. Aí ele falou, vou marcar um culto lá em casa no sábado. Você vai? Falei, vou, pode marcar. E fui, né? Cheguei lá, não esqueça da primeira mensagem, que o interior nosso aqui, no passado, pregava muito em parábola. Porque dava a condição da gente, até no meu caso, eu não sabia ler direito, mas as coisas que eu fazia, materialmente, eu dava para entender as coisas espirituais com a família. Eles faziam. E muitas parábolas deu para mim entender muito bem. Isso foi uma coisa muito boa para mim seguir a carreira com mais firmeza, porque eu comecei a entender. Foi o filho pródigo, a palavra do filho pródigo. Essa foi a primeira mensagem que eu ouvi. E não esqueci, nem vou esquecer. Aí terminou o culto, aí eu fui para casa. Cheguei em casa, abri, aí marquei, deixei marcadinha, né? Cheguei em casa, aí fui lá, abri a Bíblia. E olhando. E olhando. Como é que eu vou entender isso agora? Eu não sei ler. Aí, deixei. Mas todo dia eu abria. Todo dia eu abria e olhava. Não quis chamar a esposa, não, que sabia ler, para poder ajudar? Não, também não. Depois entrou nessa parte do Espírito Santo. O Espírito Santo ensinava. bem, se ele ensina,
Se ele ensina, eu vou pedir ele então para me ensinar, que eu não sei. Aí, daquela semana em diante, no próximo domingo, eu passei na igreja, fui na igreja. Sentei no último banco. No segundo domingo, já sentei no segundo e fui andando. Quando chegou no meio, mais ou menos, naquela época, hoje, praticamente a gente está parado em casa. Eu considero parado em casa. A gente tinha trabalho de evangelismo naquela época. Terça, em uma fazenda. Quarta-feira na igreja. Terça-feira na outra fazenda. Sexta-feira em uma outra fazenda. Que lá tinha irmão daquelas fazendas, que cada igreja ia dois ou três irmãos, ou mais pessoas que pudessem, para fazer o culto na casa daqueles irmãos, naquelas fazendas. E era 4. E tinha lá o vice-moderador e o tesoureiro. Esses eram os 2 irmãos que sabia mais. Ele tinha 2 anos, o vice-moderador tinha 2 anos de seminário também, né? Aí ele parou também na época. Gente bem estudada e que ia os trabalhos todos. Aí o que eu fiz? Eu entrei no meio desses 2 homens. Eu quero saber, eu quero aprender, eu quero trabalhar. Aí eu ia. Eu não perdia um culto nas fazendas. Aí eu passei até o ensaio de coral no sábado e eu ia assistir. Acabou. De fora da igreja, acabou tudo para mim. Uhum. Lá tinha um relatório mensal que a igreja fazia dos irmãos que frequentavam os cultos. Eu mesmo, antes, que eu acompanhei esse trabalho meu, eu acompanhei mais ou menos uns 6 a 7 meses. Mas sem perder nada. Aí no relatório eles passaram a me botar. Zolírio, tal, tanto escuto. O mesmo escuto que aqueles 2 homens iam, eu ia. Nenhum da igreja mais não atingia isso. Somente eu. Da igreja, só aqueles 2 homens e eu. Isso mais ou menos 6 a 7 meses, nessa batalha. Aí o pastor da igreja, ele era pastor de 4 igrejas, irmão. Vocês nunca viram isso, né, ainda, né? Um pastor não, só 4 pastoreia não. 4 igrejas. Eu já vi de 2, mas de 4 é bastante. Certo? Monte Alegre, onde ele morava. A primeira semana ele trabalhava naquela igreja. A segunda semana, em São Luís, é o município de São Fidélis, a segunda igreja. A terceira igreja na cidade de São Fidélis. A 4ª igreja na usina Pureza, é onde eu era mesmo. Ele era pastor de 4 igrejas. Ele não era novo conforme vocês, não. Ele já era de idade. Uhum. Aí quando o pastor, final de mês que ele ia, os diáconos, ia passar o relatório da igreja para ele, eles falavam assim, olha, o Zolírio pode entrar. Eu não tinha manifestado a minha conversão, não. Se eles iam a visitar um irmão que estava alguma falta da igreja e erro da igreja, Zolírio ia. Zolírio estava lá, chegava lá, sentava e ficava assistindo. Aí chegava o dia lá com o pastor, não, Zolírio entra, pode entrar, Zolírio. É só os diáconos e Zolírio que entravam, mais ninguém. Sentava no meu canto lá e ficava só assistindo como que eram as coisas. A última mensagem que eu assisti antes de manifestar a minha conversão, foi no enterro de um crente, no cemitério. Essa foi a última mensagem. Foi no cemitério, no enterro de um crente. Eu vou ocupar o lugar dele na igreja, sabe? Tem um lugar vazio lá. Era um dia da sessão da igreja.
Ninguém faz apelo na sessão de igreja, né? Uhum. Não. Sessão da igreja. Aí, meu pastor, esse dia, pôde fazer, que ele fez a mensagem no cemitério, e ele teve que ir para casa do vice-moderador, que fez a sessão. Relatou a sessão. Aí terminou a sessão, que fez lá o trabalho da mensagem. Terminou a mensagem, eu levantei da cadeira que eu estava, fui lá na frente e falei, olha, eu aceito Cristo, eu quero aceitar o Senhor Jesus. Não vou levantar a mão, não, eu vou me levantar todo para me entregar todo. Olha, pastor, se houvesse batismo naquele dia e me batizado naquela mesma hora. Ele falou comigo, ó, Zulio, é porque não tem batismo hoje. Porque você seria batizado hoje. Deixa para domingo, deixa para mês que vem. Eu aceito o Senhor Jesus. Aí, a partir daquela hora, certamente, fui escrito no livro da vida. Uhum. Maravilha. Amém. E, irmão Zorilho, e a sua história na igreja que o irmão é diácono atualmente? Qual é a sua história dentro da igreja? Irmão, a minha conversão foi na Igreja Batista da Conversão. Eu fui membro de lá a base de 12 a 13 anos. Depois eu estava aqui no Rio já, eu estava na Igreja Batista aqui da Conversão no Rio, perto da minha casa, né? Distância de não sei quantos quilômetros, mas não é longe não. Dá para ir a pé e voltar. E teve um pastor, não sei se vocês já viram falar, que está em Manaus, pastor Aloísio. Eu não. Ele mora lá em Manaus. Ele trabalhava no Banco do Brasil, ele foi transferido aqui para a ilha, para o Banco do Brasil, aqui do aeroporto da ilha. Como não tinha igreja batista regular, ele foi congregar na Igreja Batista da Conversão, aonde eu estava. O pastor Nilo, alguns já conheceu, ele teve em Curitiba. Sim, na verdade o pastor Nilo teve certo envolvimento aqui com várias igrejas. Várias igrejas, exatamente. Do sul aqui. Igrejas. Teve uma época, o pastor Nilo estava nos Estados Unidos, lá teve um irmão lá, que ele vinha aqui para o Rio trabalhar através da firma dele. Em conversa de pastor Nilo, ele falou, olha, eu vou para o Rio, e eu quero que o pastor Nilo, você Nilo, vai para o Rio, vamos abrir uma igreja lá. Aí o pastor Nilo chegou, estava em Curitiba nessa época. Ele chegou em Curitiba, arrumou as malas dele e veio para o Rio. E o outro se encontraram aqui em Jacarepaguá, que é a primeira igreja batista em Jacarepaguá. Uhum. Quando o pastor Nilo chegou aqui, que eles compraram uma casa, está até hoje lá, a mesma igreja. Aí compraram essa casa e implantaram a igreja. Aí o pastor Aloísio foi para lá. De lá o pastor Nilo vai pedir ele que abrisse uma igreja batista regular aqui na ilha. Foi aonde que ele, na casa de um irmão, começou um trabalho. Aí tinha um irmão da igreja, que ele vinha na minha casa todos os dias, para mim, trazer notícia para mim. Se eu não souber de alguma coisa, eu ia saber através dele. Aí ele falou, na casa do irmão fulano vai ter um culto, mas ele não convidou a igreja. Vamos lá ver? Falei, vamos. Não fomos convidar, mas vamos lá ver. A gente chegando num culto, a gente não é rejeitado, não. Ele manda a gente ficar. Aí vamos. Só que eu fui, ele não foi. Cheguei lá, quem que estava lá? O pastor Aloísio. Aí ensinou aquele dia, bem, recebeu bem, a gente já conhecia já. Olha, uma das coisas que, dentro do movimento batista regular que me atraiu, sabe o que foi? Foi a doutrina. Foi a doutrina. Uhum. Aí eu passei a assistir com ele. Foi ali que ele me convidou para ser diácono da igreja. Só que no Guarabu, o pastor lá tinha me convidado, mas eu
eu tinha rejeitado. Pelo que eu vi, o movimento lá, como que era, entendeu? Eu não quis, não. Aí, com o pastor Loilson, eu aceitei. Eu, o irmão Antônio, e estamos ali 20, vou fazer como diácono, 29 anos, como diácono, nessa igreja aqui. Mas na igreja lá da roça, eu vou contar um pedacinho, que uma das coisas que eu comecei a trabalhar na igreja, não foi só evangelismo, não. Foi nos dois lados, tanto na parte espiritual, como na parte material. Lá na roça eu comecei a ajudar a amassar barro, fazendo tijolo para levantar casa pastoral da igreja. Ficar lá no mato queimando carreira de tijolo para fazer trabalho da igreja. A gente, nos domingos lá, olha, irmão, eu vou contar um pedacinho desse movimento aí. O culto, tinha um culto matutino que era às 5 horas da manhã. Nós saíamos 4h30, 4 e pouca da manhã, ia para a igreja, fazia o culto matutino. Quem alumiava a estrela da manhã, muitas das vezes ela que alumiava. A lua já tinha entrado. 6 horas terminava, voltava para casa, tomava café, voltava lá para o terreno, onde a gente ia fazer os tijolos. Fazia tijolo, trabalhava até 1h30, 2 horas, vinha para casa, tomava banho, mudava a roupa, voltava para a igreja, para 5 horas fazia um ar livre. 5 horas não, 4 horas, desculpa. 5 horas terminava, ia para a igreja, fazia um outro trabalho na igreja que tinha. 7 horas começava o culto. 9h30, 10 horas terminava, a gente ia para fora. Esse era o trabalho do dia de domingo. Era bem intensivo, né? Era intensivo. A gente pode falar que o irmão era um crente raiz, hein? Que era... Esse era o nosso trabalho. Forte. Esse era meu trabalho era esse. Aí vim para o Rio. Olha só. E segunda-feira a gente descansava. Era consertar a bicicleta, se tiver coisa, para terça-feira começar a ida para as fazendas, para levar o evangelho para aqueles irmãos que convidavam aquelas pessoas das fazendas. E era longe, não é pertinho, não. Era lugar que pegava 1 hora de viagem, de bicicleta. Me lembro um que me chamou a atenção, eu não me esqueço dessa. A pessoa, quando quer fazer a coisa, Deus prolonga a coisa. Aí que, quando há aquela passagem que o Josué orou, que o tempo, deu mais tempo para Josué, pela luta que ele tinha, que ele teve. Um dia eu ia a um culto na fazenda, só que um irmão que morava onde eu morava não ia. Quando eu aprontei tudo, que ia pegar a bicicleta, começou um temporal, aquele jeito que ia chover. E eu disse, eu vou. Eu montei na minha bicicleta e fui. Fiz o culto, só eu, aquele dia foi só eu e Deus só. Fizemos aquele culto, eu já era cristão já, sabe? Fiz aquele culto, terminou o culto, peguei a minha bicicleta, voltei. Quando eu cheguei, que desci da bicicleta, entrei para dentro, a chuva caiu. Isso me chamou a atenção, foi isso aí. Não preciso temer nada, que Deus está no controle de tudo, não tem mesmo da... Amém, é verdade. Amém. Mas, irmão Zolírio... Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Maravilha, irmão. Ele viu o meu propósito, ele viu o meu desejo, ele viu a minha vontade. Mas se via ele, né? Com certeza, irmão. E ele fez, entendeu? Assim, para poder a gente conseguir chegar ao final, senão com certeza a gente poderia conversar bastante tempo, né? Mas senão quem está assistindo não vai querer ficar ouvindo. Mas para a gente chegar ao final, qual que seria alguma palavra que o senhor teria a dizer, assim, o que o senhor tem a falar para as pessoas que estão assistindo? Talvez uma palavra de exortação, agradecimento, alguma coisa assim.
um conselho de todos esses anos de vida cristã? Olha, eu posso terminar esse pedacinho? Claro. Uhum. Agora, a igreja que eu trabalhei mais, e qual igreja foi essa daqui da ilha? A Igreja Batista Regular. Que nós, primeiramente, fizemos assim de madeira, na casa de um irmão, na época do pastor Loilson. E ali o irmão, depois tivemos que desmanchar. Eu fiz, depois tive que ir lá desmanchar. Ficamos sem lugar. Mas o trabalho não parou. Aí compramos um outro terreno, eu fui para lá, fiz a base para levantar as paredes, para fazer o templo. Na época, aí o pessoal da rua levantou com a baixa assinada que não era para fazer igreja. E aqui na ilha é considerada igreja como a parte, assim, se fosse loja. Entendeu? Comercial. Tem a igreja aqui como a área comercial. E naquele terreno, eu vou dizer para os irmãos, eu teve dia de eu comer aquela comida minha, o meu almoço, almoçar quase que sem saliva na boca. Entendeu? Para me fazer aquilo. E alguns, até que um dia teve uma mulher que me ofereceu água, que eu passei a tomar água. Aqui não vai dar tempo de eu contar outras coisas, porque quem fez o males para nos prejudicar, e no final nós vendemos o terreno, foi um desastre que houve naquelas famílias. Foi um desastre grande naquelas famílias. Deus teve que reagir. Entendeu? Deixa mais para frente, porque está perto da gente terminar. O pastor Micael já esteve lá no templo aqui da igreja. Todo lugar da igreja, nós compramos aquela igreja, mas todo lugar da igreja que é feito até hoje, trabalho das minhas mãos. Todos que vocês veem naquela igreja que eu fiz, que eu tive que fazer, foi preciso fazer. E até hoje. Hoje eu estou com um problema na perna, no joelho, mas estou fazendo alguma coisa. Mas na igreja do Senhor eu faço. Todos trabalham. E a outra coisa que eu quero deixar para os irmãos, eu tinha um problema muito sério também de coluna. Se eu tivesse aquele problema até hoje, eu nem sei como é que eu estaria. Talvez não estava quase nem andando com ele. E eu saí aqui com um pastor, que veio ajudar o pastor Loilson, ele saiu do seminário e veio ajudar aqui. Eu saía com ele toda segunda-feira para fazer visita. E teve um dia que eu caí, fui na casa de um irmão, quando eu voltei eu tomei um tombo. Eu cheguei em casa e falei até com a minha esposa, olha, hoje não vou sair com um irmão, fazer visita, que eu ainda caí ali, já estou ruim da coluna hoje, ainda caí. Mas ele, quando chegou, eu fiquei com vergonha de falar com ele que eu não ia, porque ele tinha vindo mais longe. Eu fui com ele. Fui, fizemos mais 2 visitas aquela noite. Eu sei que eu cheguei em casa, era 11 horas da noite. Eu vou dizer para os irmãos, eu nunca mais senti dor de coluna. O Senhor me curou. Um tombo. Eu não sinto dor de coluna. Aí veio o trabalho da igreja. Rebentar a parede com aquela sexta-feira que estava. Aquilo batia na parede, eu me tossia todozinho. Eu trabalhava só. Mas eu aguentei. Fiquei curado. Ele me curou. Eu quero agradecer, a última palavra é minha, agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade. Essa é a primeira oportunidade que eu tive falando através desse sistema. Quero agradecer a vocês pela essa oportunidade. Agradecer primeiramente a Deus em tudo que Ele fez por mim, e faz, e vai fazer.
Tem minha família sadia, meus filhos, eles já aceitaram, mas estão fora da igreja, estão dizendo, meus 2 filhos. Eu tenho neto, tenho bisneto, já 4 bisnetos, eles estão fora da igreja. E tem uma neta que mora comigo também que está fora, mas eu creio, como o Senhor Jesus disse certa vez para alguém, você não está longe do reino de Deus. Uhum. Eu creio que ela está nesse sentido aí. Eu mais agradecer a vocês. As bênçãos nunca parou de acontecer. Uhum. Grandes bênçãos o Senhor fez por nós. Eu vou dizer por nós, não é só por mim não, por nós. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Amém. Muito obrigado. Desculpa aí alguma coisa aí. Imagina, isso? foi um prazer. Eu pessoalmente não conheci o irmão, nossa primeira conversa foi muito boa, agradeço a todos também que estão aqui nos ajudando, agradeço o privilégio de conhecê-lo, muito obrigado pelo seu testemunho e tudo que o Senhor nos ensinou essa noite. Eu agradeço, irmão Zoliro, também. Já tinha ouvido o seu testemunho, mas essa é a minha bênção eterna. cadê? Vamos conhecer a... Isso é para cá mesmo. Boa noite, pastor. Olá, Boa noite. Tudo Olá, bem? irmã. Boa noite. Boa noite. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Pois é, essa aí é a benção. Tá explicado porque o irmão é tão bem-humorado, olha só. Sim. Mas Os dois, né? Ainda mais agora, os 58 da manhã, então. Legal, maravilha. Ainda está paciente ainda. Paciência. Mas essa mala aqui não está sem alça, não, tá? É um prazer muito Tem grande muito chão. você. Mas se houver oportunidade dos 2 pastores vir aqui ao Rio com o pastor Micael, aparece na minha casa. Hein? Pois é. Sim, com certeza. A palavra de Deus nos diz, vocês sabem muito bem que diz, tudo é possível àquele que crê. Isso É mesmo. verdade. Eu vou ter Verdade. que ir de qualquer jeito, né? Que a família da minha esposa, tudo aí da igreja da ilha. Então, em algum momento eu apareço aí. Se Deus quiser, final do ano a gente... Quer dizer, começo do próximo a gente dá um pulo aí. Tá bom. E os pastores estão convidados. Tem casa para Eu vou Pois ficar. pegar- Vai comer bem. Muito Eu obrigado. vou pegar uma carona com o Mikael, né? Já que eu sou primo, né? Vai que ele me leva de graça aí pro. Sim, claro. Tá bom, gente. Tá bom, pastor. Tá bom. Muito obrigado, tá? Pela conversa, por vocês se disporem ali, tirarem um pouquinho de tempo para conversar com a gente. É sempre bom ouvir o testemunho de vocês. Tá bem, obrigado. Obrigado, irmão. Foi um prazer para mim também conhecer o irmão, conhecer a irmã, conhecer o testemunho. Como o pastor Enio disse, também é a nossa primeira conversa, né? Mas eu fui bem edificado com o testemunho do irmão e me animou bastante. A gente gosta de ouvir o testemunho, né, e as experiências com Deus. Então, Deus abençoe o irmão e continue firme na palavra de Deus, na igreja aí. E sempre que lembrar do irmão aqui, Zoliro, aqui da família, ora por nós. Você vai Com pedir. certeza, Tá bom. vamos orar sim. Tá bom. Agora sim, obrigado mais uma vez. E a todos que estão nos assistindo, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha, inscrever no canal e também compartilhar todos os nossos vídeos, compartilhar esse momento que nós tivemos tão especial com nossos irmãos. Obrigados a todos e até a próxima.